Vamos, então, continuar o nosso estudo de Atos. Vamos orar. Senhor, obrigado pela primeira parte, ó Deus eterno. Obrigado, Senhor, pelos teus servos aqui reunidos. Obrigado também por outros irmãos acompanhando suas casas, ó Pai. Senhor, abençoe o estudo bíblico, Senhor Deus. Peço pelo conforto da família daquela criança, ó Senhor Deus, que veio a falecer, que o Senhor os abençoe, ó Pai. Sabemos que ela está contigo, ó Pai, e clamamos por seus familiares, ó Pai, que se não tiverem Cristo, que também possam se converter, para assim te glorificar para todo sempre. Nos abençoe agora, Pai, para que a gente possa aprender um pouco mais do Senhor, da Tua palavra, daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor fez através da Tua igreja também, ó Senhor Deus, e de homens que o Senhor chamou para trabalhar na Tua obra. Em nome de Jesus, amém. Então nós vamos para Atos capítulo 8. Vamos lá, Atos capítulo 8. Então, Atos 8, nós vamos ler do 1 até o 8. E também Saulo consentiu, na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. Uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Pai, mais uma vez agradecemos ao Senhor, e agora, Pai, pelas Escrituras, que o Senhor nos ajude nesse momento, em nome de Cristo, amém. Irmãos, aqui, nós estamos diante de uma parte de Atos, que ela é muito importante porque ela separa, né, uma parte de outra. E por quê? Porque a partir de agora, a gente vai ver a figura de Saulo, primeira coisa, que é Paulo, né? Não pode esquecer que Deus não mudou o nome dele. Durante o estudo a gente vai lembrar disso. Então, a primeira coisa. E a segunda coisa é a ação da igreja agora, tá? Então, vamos lá. Nesse texto, a gente tem bastante informação. Então, primeira. Na semana passada, quando o pastor Viana leu o verso 58 do capítulo 7, né, que é assim: e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. O pastor Viana disse assim: é a primeira vez que aparece Saulo na Bíblia. É isso mesmo. E é assim, se John Pollock estiver certo, e a gente não pode, não dá nem para a gente falar que sim ou que não, né? É uma coisa muito difícil, mas de qualquer forma, John Pollock diz: Lucas escreve Atos para a defesa de Paulo perante Nero. É isso que ele escreve no texto dele, O Apóstolo. Quando você pega aquele livro, O Apóstolo, ele fala isso, que Lucas escreve Atos para a defesa de Paulo perante Nero. Então agora vai aparecer esse homem aqui, que é assim, irmãos. Este homem aqui é o maior pensador do mundo antigo. Não existe ninguém igual a ele, né? Outro dia eu estava numa discussão com aquele chat GPT. Aí eu perguntei, qual é o maior cientista, o maior pensador do mundo antigo? E ele não cita Paulo, né? Pelo menos na pesquisa que eu fiz, ele não citou. Eu falei, e o apóstolo Paulo? Aí ele falou, aí ele vem com aquele negócio, você está certo, não sei o quê, e vem com os argumentos dele. Eu falei assim, então tá bom.
De todos esses que a gente está discutindo aqui, nós dois, qual foi desses pensadores? Ele põe lá Sócrates, Pitágoras, né, Platão. Qual desses influenciou mais pessoas? Aí não tem jeito. Não existe ninguém do mundo antigo, um pensador do mundo antigo, que influenciou mais pessoas durante a história do que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele escreve, por exemplo, 1 Coríntios 13. Ninguém que possa ter buscado algo que defina o amor, ou que fale sobre o amor, que não se depare com aquele texto e fique impressionado. Aquele negócio, não sei se foi Rui Barbosa, foi um desses pensadores aí do começo do século passado, que perguntaram para ele assim, o que nós podemos falar sobre o amor? Aí ele falou, depois que o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios 13, não tem mais nada que falar. E este homem, o apóstolo Paulo, ele é o homem da frase mais ousada que tem de toda a história. E qual é essa frase? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Irmãos, ele está falando para desistir daquilo que ele defendeu e por aquilo que ele morreu. Ele está falando, desista disso. É tudo mentira se Cristo não ressuscitou. Então, tem alguém que faz isso dos seus próprios escritos? Se isso aqui não for verdade, não vale de nada. Tudo que eu vivi, tudo que eu escrevi, tudo que aconteceu na história da igreja. Imagina uma coisa dessa. Então, é este homem que está aparecendo agora na história. E ele não vai sair mais de Atos. Você vai ver Pedro aparecer. Mas, irmãos, a partir de agora, a história é sobre ele. Então, a gente vai discutir, Neil, mas não é sobre a igreja? Tá bom, irmãos, é sobre a igreja. Mas quem é que estará em todos os momentos sendo essa pessoa que luta pela igreja, que representa a igreja, que cuida da igreja, que escreve para a igreja, que escreve da igreja? Quem é? O apóstolo Paulo. Então, verso 1, e também Saulo consentiu com a morte dele. Muito bem. Então, veja bem, irmãos, este homem tinha algum tipo de influência no Sinédrio. Ele não era, pelo que a gente está vendo aqui, né, e pela história, pela tradição, ele não fazia parte do Sinédrio. Mas parece muito que ele era um candidato. De novo, verso 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, falando de Estevão. E as testemunhas despuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Verso 1 do capítulo 8. E também Saulo consentiu com a morte dele. Poxa, mas precisava disso? Mas só que Lucas, ele quer destacar que Paulo concordou. Bom, quando a gente vira a página da nossa Bíblia, capítulo 9, que daí é o pastor Viana que vai trazer esse texto para nós, a Bíblia diz assim no verso 1, e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Irmãos, que autoridade é essa desse jovem que depuseram as capas àqueles que apedrejaram Estevão? Que autoridade é essa? E veja, continue o texto. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Já pensou esse jovem que a Bíblia está falando? Que consente com a morte, com a sentença de morte de alguém, que cuida das capas daqueles que deveriam executar o condenado, ter acesso ao sumo sacerdote. Verso 2, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres,
os conduzisse presos a Jerusalém. É desse homem que o capítulo 8 está falando, irmãos, aqui no início. Desse homem que tem esta autoridade. Então vamos lá, irmãos. Essa informação é uma informação também pessoal desse homem. Porque se ele for candidato ao sinédrio, ele não pode ser solteiro. E se ele for candidato ao sinédrio, ele tem que ter um filho. Saulo aparece. E você ouve falar de uma irmã dele. Você ouve falar de um sobrinho dele. E você não ouve falar em mais ninguém. Se ele era um candidato ao sinédrio, ele foi abandonado pela família. E, por um ato de misericórdia, aquele sobrinho cuidou dele. A gente vai chegar no texto, os irmãos vão ver isso aí, em Atos. Mas, eu não posso afirmar, ninguém pode afirmar que ele era um candidato ao sinédrio. A questão é, e se fosse? Parece que ele era. Vamos lá. Tá vendo? Eu não vou conseguir falar os 8 versículos hoje, tá? Porque esse pedaço aqui tem muita informação. Então essa aí é a primeira. E aí a Bíblia diz assim: e fez-se naquele dia uma... Desculpa, eu estou no capítulo 1 de novo, irmãos. Eu falei que eu voltei para o capítulo? Estou de novo. Sempre fica no 1, tá? Capítulo 1, ó. No verso 1 do capítulo 8, perdão. Aí, depois que fala que consentiu com a morte de Estevão, a Bíblia diz assim, ó: e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto... eu vou parar no exceto os apóstolos. Isso aqui é uma coisa que está mexendo comigo esses dias aqui. Peraí. Vamos somente até aqui. Então, tem uma grande perseguição agora. Isso aqui é importante, porque se você lembrar de Atos capítulo 1, verso 8, né, não é interessante? Atos 1, 8. Vamos lá? A Bíblia diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém. Então, a igreja estava em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria. Aí a Bíblia continua dizendo, e até os confins da terra. Bom, agora acontece uma perseguição. Essa perseguição já é importante para que o povo saia de Jerusalém. E vá para onde? Vê lá no verso 1, o que está escrito? Para onde que eles foram? Para onde? Judeia e Samaria. E Jesus tinha dito para eles o quê? Para eles irem para Judeia e Samaria. Era para eles irem, não era? Eu não estou falando que eles estavam desobedecendo, irmão. Não estou falando isso. Mas não parece que estava? Porque agora eles recebem uma perseguição e vão para onde? Para onde Cristo falou que era para eles irem. Aí depois eles vão para os confins da terra, tá? Então, agora acontece essa perseguição, que é importantíssima para a história da igreja. Porque assim, os irmãos podiam estar felizes ali. E é aquele negócio. Lembra quando eu tenho estudado com vocês Apocalipse? É que agora acabaram as cartas, né? Acabaram as cartas. Agora eu vou entrar no capítulo 4. Na próxima vez que a gente conversar sobre Apocalipse. Mas lembra que eu falo para vocês? O Império Romano, ele não perseguia os cristãos. Lembra por quê? Vocês lembram por quê? Uma seita judaica, isso. É assim. Como os judeus eram tolerados, os cristãos também eram tolerados. Só que daí o judeu ficava feliz com isso? O que vocês acham? Não, né? Aí o que o judeu fez? Perseguiu a igreja. Então, a primeira perseguição que a igreja sofre
não é do Estado, mas sim do seu próprio povo. Que esses convertidos aqui, eles eram judeus, tá? E aí, a Bíblia, ela fala o seguinte, ó, vá para o capítulo 11 agora, por favor. Vá para o capítulo 11. Ó, verso 19. E os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, está vendo onde eles estão? Ó? Chipre e Antioquia. E aí é uma informação importante. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, mesmo dentro da igreja, está vendo? Os irmãos ali, eles estão anunciando a palavra para o seu próprio povo. E aí a gente tem que lembrar o seguinte: quando a gente lê Atos e a gente lê outros escritos, você tem que pensar em dois tipos de judeus. Você tem que pensar naqueles judeus que são chamados de hebreus e naqueles judeus que são chamados de gregos. Tem que pensar nesses dois tipos. Então, olha só, vamos lá. Agora a gente vai voltar lá para o capítulo 8, verso 1. A Bíblia diz: e Saulo consentiu com a morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Aí a Bíblia diz: e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, querendo ou não, cumprindo a ordem de Cristo lá em... Nem foi ordem, né? A Bíblia simplesmente diz, Cristo simplesmente disse que eles iriam lá, e eram para eles irem, né? Judeia e Samaria, Atos capítulo 1, verso 8. Aqui, quem está perseguindo o povo é o próprio judeu. Só que a Bíblia diz assim, no final do verso 1, que todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Então vamos lá. Antes, eu afirmava, e aí eu tenho que começar a estudar mais isso aqui e pensar sobre esse assunto. Antes eu afirmava assim, ó, por que os apóstolos, eles não foram dispersos? Está escrito aqui, exceto os apóstolos. Então a minha resposta, não sei se vocês vão lembrar disso, mas a minha resposta era, porque eles continuaram vivendo como judeus. Essa era a minha resposta. Mas a grande questão é que agora eu comecei a pensar, né? Só existia esses 12 homens aqui, que viviam como judeus. É difícil explicar isso daqui, irmãos, se a gente não pensar nisso. Ou Lucas, né, ele simplesmente citou os apóstolos como representantes dos judeus hebreus, né? Ou a gente precisa de uma outra explicação, porque os apóstolos não foram dispersos. Mas é o seguinte, todo mundo que vivia como grego não era muito bem visto. Tanto que, quando a gente vai lá no capítulo 6, por que estava acontecendo uma confusão dentro da igreja? Vocês lembram ou não? Porque as viúvas dos gregos eram desprezadas. Olha aí, ó. Elas estavam sendo esquecidas pelo próprio povo de Cristo. Então, esse exceto aos apóstolos, irmãos, a gente tem que estudar mais isso daqui. Mas assim, no meu coração, eu não tenho condições. Eu precisava de alguém que viva disso, ou seja, os escritores, certo? Para me dar essa informação. Então, isso aqui os irmãos estão entendendo que é um sentimento agora? Antes eu afirmava. Agora, eu não quero mais afirmar que eu estou com medo. Então, olha só. A igreja foi dispersa, a gente não tem dúvida. Certo? A igreja foi dispersa.
ela foi para Samaria, foi para a Judéia, ela foi para Fenícia, Chipre, Antioquia, começou a se espalhar a igreja. E aí o final do verso fala, exceto os apóstolos. Então é só um sentimento. Eu vou, mas é só minha, não vou nem falar que eu compartilho com o pastor Viana, nem com ninguém, é só eu. Isso aqui, a culpa é minha disso aqui. Irmãos, eu prefiro pensar que ele está falando dos apóstolos, os 12, como representantes dos judeus. Dos judeus que viviam como hebreus. Pronto. Eu vou pensar assim. E vou estudar mais. Para falar desse finalzinho desse verso 1. Tá? Perceberam quanta informação até agora? Então agora, presta atenção. O verso 2 não vai continuar do assunto. Olha o que o verso 2 vai fazer. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão. Ué, tá vendo? O texto é desse jeito mesmo. Você vai ver. E fizeram sobre ele um grande pranto. Essa informação é muito importante. Então vamos lá. Esses homens piedosos, quem eram? Então vamos lá. Os judeus, na ideia deles, não era permitido o luto por alguém apedrejado. Isso não era permitido. Só que o texto, aí em relação ao sepultamento deles, aí eu não tenho conhecimento, mas eu vou falar uma coisa assim. Era muito importante sepultar as pessoas. Você pode ver que até os crucificados eram sepultados. Esse negócio de sepultar para o judeu, e na Bíblia, você pode ver, irmãos, ó, eu vou respeitar. Imagina que alguém aqui queira ser cremado, não sendo a minha mãe, porque ela não será, acabou. Minha mãe fala, não, eu quero ser cremada, não será. Porque ela vai estar morta mesmo e eu vou decidir as coisas, acabou. Ela não vai ser. Quem eu enterrar não vai ser cremado. E se alguém me queimar, papai, depois vai ver. Um dia eu vou ressuscitar e eu vou falar porque você me queimou. Não, brincadeira. Vamos lá. Ó, você não vê cremação na Bíblia. Você não vê isso aí. Certo? Então esse negócio de sepultar é muito importante para o judeu. Então é o seguinte. Pastor, o senhor tem alguma informação sobre, ou alguém aqui, tá? Sobre o sepultamento de um apedrejado? Não? Tá, então, beleza. Mas eu acho, a gente não vê nada na Bíblia falando coisa contrária, certo? Então, é o seguinte, sepultar tinha que sepultar mesmo. Mas está falando de uns homens piedosos aqui. Quando Lucas, ele fala sobre a igreja, ele fala irmãos. Até Paulo, quando se dirige aos judeus, fala irmãos, para mostrar que é do mesmo povo. E aqui está falando de homens piedosos. Tá. Então vamos lá. Será que esses homens aqui não faziam parte da igreja e eram judeus que não concordaram com o que aconteceu? Porque a gente tem uma certeza aqui. Se fizeram um grande pranto sobre ele, então desobedeceram a tradição judaica do apedrejado. Está vendo? Isso aqui é importante para a gente. Porque aquele negócio, ó, esses homens aqui, eles rejeitaram a Cristo como Messias. Foi isso que eles fizeram. O discurso de Estevão, como o pastor Viana ensinou para a gente, é o maior discurso. Essa defesa não tem uma igual a essa. Veja o tamanho desse negócio. Vindo desde o Velho Testamento, falando de um montão de coisa, irmãos. Certo? Deixa eu ver. Abraão. Tá? Então vem. E chega lá no tabernáculo, depois fala de Davi, Salomão. Tá tudo bem, irmãos? Do templo. Então eles rejeitam o Messias. E aí, o verso 2, ele é importante nesse sentido. Não podia chorar por um apedrejado. E aqui está falando que fez um grande pranto sobre ele. É a igreja? Irmãos, com certeza é, mas a igreja está sendo perseguida também. Então, vamos lá. Vamos aproveitar esses 4 minutos para falar do verso 3. E aí, irmãos, olha só. E Saulo, verso 3, assolava a igreja. E a Bíblia diz, entrando pelas casas. Muito bem.
no primeiro século, onde os irmãos se reuniam para os cultos? Nas casas. Então, olha só, a gente não pode duvidar que esse homem aqui, ele invadia cultos. A gente não pode duvidar disso aqui, né? Entendeu como é que é? Então, olha só, não existia templo, esse povo aqui não tinha dinheiro. A gente não pode pensar mesmo uma igreja pobre como a nossa, quando a gente junta todo mundo, a gente consegue fazer um montão de coisa, irmãos. Os irmãos percebem isso? Os irmãos percebem isso? Assim, a grande bênção que é a gente junto, até para o nosso conforto, ó. A gente decidiu comprar essas cadeiras aqui, ó. É que eu não lembro, eu só aprovo, eu não lembro como foi feito. Mas se foi a prazo, se foi à vista, mas a gente comprou. Se foi a prazo, a gente vai pagar o que a gente deve ou não vai? Mas esses irmãos aqui, você acha que eles tinham dinheiro? Irmãos, você sabe por que hoje em dia a gente é gordo? Você sabe por quê? Porque tem comida. Você acha que esse povo aqui tinha comida, irmãos? Não, esse povo não tem dinheiro. Esse povo não tem roupa não, irmãos. Quando fala que Paulo foi preso, você está pensando numa celinha, com caminha, hein? Não, um buraco, irmãos. Quem vive bem aqui é quem está à frente das coisas. Mas o povo é pobre. Então, vamos lá. Os judeus têm dinheiro, claro que sim, e muito. Mas os judeus não querem os cristãos dentro da sinagoga. Onde eles vão se reunir? Nas suas próprias casas. Então, não é absurdo pensar que este homem chamado Saulo, ele está invadindo cultos. Então, os judeus que creem no Messias estão reunidos, e a Bíblia diz, e Saulo assolava a igreja, está vendo? Entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Era isso que estava acontecendo agora com a igreja. Agora eu pergunto para vocês, a igreja já estava sendo perseguida? O que vocês acham? Estava, muito bem, de uma maneira, parabéns. Porque é o seguinte, prenderam Pedro, açoitaram Pedro, e João, tudo bem? Mataram Estevão? Então, é assim, irmãos, é claro que a igreja estava sendo perseguida, só que, já acabo, só que, quem estava sofrendo por causa da igreja, era quem estava à frente, eram os líderes. Agora não. Agora, a perseguição foi tal, que é o seguinte, judeu está e estará acostumado, sempre, a fugir quando precisa. Sempre. Pode pegar qualquer época, e você vai ver, judeu se estabelece em algum lugar, daqui a pouco acontece uma perseguição, eles vão embora. E quando falam de judeus vindo da Rússia a pé para Jerusalém, não duvide disso não, irmãos. É isso mesmo. Quando Fernando de Navarra eu sempre dou esse exemplo aqui, Isabel de Castela, expulsa os judeus, os caras vão embora a pé. Lógico, era outra, a pé. Pega os seus ouros lá, amarra dentro de uma sacola e vai embora, andando, irmãos. Os caras andando, e o povo vendo eles passarem assim, ó. E esse povo aqui, sabe o que está acontecendo com eles? A mesma coisa. Porque esse povo também não é que nem a gente, não. Você pensa que eles vão mendigar? Eles são que nem a gente. Esse povo não vai mendigar. Esse povo tem como fugir. Nem todos, mas só que ninguém fica para trás também. Ninguém fica para trás. Veja a história de Silvio Santos. Quem é o dono do Banco Safra? Como é que era o nome dele?
também esse aí, ó, pode ver. Hã? Ah, tudo bem. Pode ver. Albert Einstein, Oppenheimer. Pode pegar esses judeus aí que ganharam dinheiro. O que eles faziam? Mandava dinheiro para Israel. Para ajudar o governo e o mais pobre. Não tem isso, ninguém fica para trás. Então, até onde eu fui, hein? Me perdi. Até o 3, beleza. Então, semana que vem, eu e o pastor Vinícius, a gente combinou de cada um fazer um capítulo que fica melhor na nossa organização, né? Daí, semana que vem, o 4, a gente continua no 4, mas os irmãos já podem ler um pouco sobre o Simão Mágico também, que eu acho que a gente vai passar do verso 8. Pelo menos eu espero. Tá bom? Que Deus abençoe. Um abraço para os irmãos de casa. Vamos orar. Obrigado, meu Pai, pelo culto dessa noite e pela Tua palavra. Abençoe-nos, ó Pai, para que a gente possa cada dia mais aprender do Senhor, nos edificar, ó Pai, como igreja. Também, ó Senhor Deus, pegar exemplos e aplicar na nossa vida e saber, ó Pai, que o Senhor é um Deus que cuida do Teu povo. Nos leve para casa em paz, em nome de Jesus. Amém. Jóia, irmãos. Deus abençoe.